É isso. Muito bom, professores. Uma apresentação realmente de tirar o fôlego aí, com dados interessantíssimos e nós estamos aqui aprendendo muito com os colegas aí sobre tudo isso que vem sendo colocado aí pelo professor Marcelo, pelo professor Luiz Fabiano, né? Bom, eu acho que com certeza esse é um tema que a gente pode retomar em outros momentos. É muito vasto, né? Com certeza as pessoas têm muitas dúvidas, muitas sugestões, muitas colocações. Né? Daria para a gente fazer um bate-papo desse com cada área, né? E chamar alguém das áreas específicas para discutir os problemas de cada uma das áreas. Então, acredito que nós teremos a necessidade, inclusive, de retornarmos a esse assunto futuramente, viu, Sim. professores? Indo aqui para o chat, né, vou trazer algumas perguntas aqui, mas antes mandar um abraço para o pessoal aí que está assistindo. A Girlane Hickman, do DPL Paraná, o Newton Gomes pedindo para mandar um abraço, né? E mandar um abraço para o DPL Minas, o Jorge Tamioca, Dario Antunes, Santucci, do filho do DPL Espírito Santo, ativistas cooperados da informação, DPL Goiás, um grande abraço. Enfim, temos aqui Adolfo Hickman, Carolina Borges, a Jane Castro, a Maria Aparecida Morim, Luciana Fonseca, Renato Rezende, Joaquim Bispo, Rosivaldo Borges, o Marcos Eberlin, né, o professor Marcos Eberlin, que escreveu grandes cartas aí, Cecílio Pinto, a Elcia Daniel da Silva, enfim. Temos uma pergunta aqui, professor, que é o seguinte: vocês fiquem à vontade aí para alternar na resposta aí, quem for responder, enfim. A CAPES está vendo como essa questão do impacto na metodologia de avaliação da produtividade dos PPGs. Marcelo, você quer começar aí? Não, fala você aí. Você que Bom, trabalha na CAPES, conhece. enfim, uma coisa importante para a gente iniciar esse tipo de resposta é o seguinte: a análise que o Marcelo vem trazendo, e que na verdade até se confunde com a análise que eu venho fazendo, tem também alguns estudos paralelos. Eu até mandei um para o Marcelo hoje, né, Marcelo? Fiz uma modelagem quantílica, ele disse: tem essa aqui, eu nem sabia, né? Tem umas Já equações que eu até fiquei assustado aí quando eu vi. Mas, enfim, aí tem toda essa análise paralela, digamos assim, mas como tem um propósito isso, questionar o parâmetro da média mundial. Porque, querendo ou não, os grandes parâmetros utilizados nos papers partem de parâmetros normalizados. Por exemplo, na CAPES, está sendo proposto agora, até no último relatório que eu vi sobre o próximo quadriênio, relativo ao PNPG, né? Quem não sabe, o PNPG é o Plano Nacional de Pós-Graduação, 2011 a 2020, né? Foi o último, sexto plano. E aí, assim que terminou o plano, as pessoas estão fazendo justamente relatórios, comissões, entende? E estão propondo a aplicação de um indicador da SciVal, que é o indicador conhecido como Field Weighted Citation Impact, que é um indicador de citação normalizado por área do conhecimento. Só que, assim, isso já é um avanço, a meu ver, tá? Porque, ainda que a gente, o Marcelo também bata muito de frente com essa questão do parâmetro normalizado, etc. Só que, assim, até pouco tempo, o parâmetro centométrico era basicamente artigos indexados em bases internacionais. Então, se você indexa um paper, tá ótimo, digamos que você já cumpriu a meta, porque justamente a ideia é você aumentar a quantidade de publicações. Esse é um ponto. E o segundo parâmetro sempre foi o FI, é um fator de impacto das revistas. Então,
o que guia grande parte das publicações no Brasil é, primeiro, você tem que publicar em base indexada, e segundo, revista de alto impacto, né? É justamente o que é calculado pela Clarivate, que é o JIF, Journal Impact Factor. Então, basicamente, esses dois critérios que estavam presentes, inclusive, no próprio Plano Nacional de Pós-Graduação. Se vocês olharem o volume 1, traz uma tabela enorme mostrando o impacto do Brasil, o fator de impacto, né? Historicamente, desde os anos 80, e, no entanto, o que a gente está trazendo aqui para vocês não é o impacto da revista, necessariamente. A gente fez a comparação de revista, eu fiz uma sobre as revistas de economia, recentemente, mas a questão não é a discussão só de revistas. A gente está comparando países, está comparando áreas do conhecimento. E é um trabalho enorme, são inúmeras planilhas. E essa análise em si não é feita pela CAPES, né? A gente está fazendo uma pesquisa para mostrar, justamente, colocar no debate público e trazer agora, em breve, em papers, essa discussão. Porque, de certa forma, essa é uma discussão nova. Como eu disse, os parâmetros cientométricos estavam voltados para a indexação, JI de revista, e agora está sendo proposto os indicadores da Scival, do Insights. Para quem não sabe, eu vou traduzir aqui, porque são termos muito específicos. Até o Marcelo não conhece tão bem esses indicadores que são dessas empresas. A Elsevier é uma empresa holandesa, ela dispõe de uma ferramenta chamada Scival, por meio da qual você tem acesso a certos indicadores normalizados. E já praticamente está tudo pronto. Você clica, faz a análise de áreas. É uma ferramenta sensacional, eu já usei várias vezes. E existe também a ferramenta da Clarivate, que é uma empresa americana, e ela usa um indicador bastante similar, que é o CNCI. Esses indicadores têm sido utilizados em vários artigos, vários papers, entende? Então, isso já é até uma inovação, porque até pouco tempo, como o Marcelo enfatizou, era publicação, a quantidade de publicações. Então, a gente tem aí um cenário novo se abrindo. Bom, o que eu tenho a comentar sobre utilização de... O Fabiano saiu sem querer aí. O comentário que eu tenho sobre uso de indexadores de revista, que não deixa de ser um avanço, é que ele é para o indivíduo, né? Eu, como uma pessoa muito preocupada com o indivíduo, não com o coletivo, né? Seguinte, se você publica numa revista de alto impacto, vamos supor, uma revista de impacto 6, significa que você vai ter 6 citações por ano num período de 2 anos. Tá? Isso é uma revista de impacto 6, medida pelo método do Web of Science, né? Criou o índice de fator de citação. Bom, ao você publicar nessa revista de impacto 6, não quer dizer que você terá 12 citações em 2 anos. Não. O que acontece, na verdade, é que, em média, na maioria das revistas, tá, 20% dos artigos correspondem a 80% das citações. E tem vários estudos que mostram isso, tá? Vários estudos que mostram que a quantidade de citação dos artigos é muito irregular. Alguns artigos são muito citados e outros recebem nada, zero, até mesmo na Nature. Muitas vezes a pessoa publica na Nature e acha que vai ser um sucesso de citação e não é. Então, esse método novo, né, quer dizer, relativamente novo, dos últimos anos da CAPES, né, de valorizar o índice de impacto, que ele é colocado numa lista Qualis, né, que não dá tempo da gente falar sobre Qualis aqui, isso pode ser um outro bate-papo, mas vamos falar do fator de impacto. Quer dizer, nada garante que você vai ter aquelas citações que são do fator de impacto da revista, né? Na verdade, a chance de você ter essas citações é de 20%. Quer dizer, na minha opinião, na minha humilde opinião, o Brasil deveria investir na quantidade de citações do indivíduo, não da revista, né? É como assim, se você dirige uma Ferrari, então você é um excelente motorista. Se eu dirijo um carrinho Gurgel, nossa, eu sou velhinho mesmo, falando do carro da Gurgel, então se eu dirijo Copersuco, mais velho ainda, né? Então necessariamente eu sou ruim. Quer dizer, avaliar a pesquisa pela capa,
né, o conteúdo pela capa. É claro que se eu publicar o meu artigo na revista, sei lá, moçambiquense de biologia, provavelmente não será um bom artigo, porque por que eu vou publicar nessa revista? Eu lembro quando eu trabalhei no Alasca, né, o pessoal fazia piada lá, os pesquisadores da Universidade do Alasca, diziam assim, fulano publicou no Alaskan Medical Journal. Já sabiam que era uma revista ruim do Alasca, né? Então, assim, se o seu trabalho é bom, você quer publicar numa revista que tenha renome. Agora, uma coisa que é interessante, que muitas revistas que têm renome, são revistas tradicionais, né, nem sempre tem grande fator de impacto. Porque fator de impacto de revista tem uma série de parâmetros que geram alto fator de impacto. Por exemplo, até marketing, né? Vou dar um exemplo aí das revistas da série Frontiers. São revistas muito bonitas, elas são tudo de bom, mas eles também têm um departamento de marketing poderosíssimo, né? Então, induz as pessoas, até a pessoa às vezes vende uma moto para publicar um artigo na Frontiers, porque chega às vezes a mais de 10 mil reais, dependendo da área. Então, então, o marketing, até isso influencia o fator de impacto. Então, se o Brasil investisse nas citações do indivíduo, ia acabar essa coisa da revista. Então, assim, uma corrida, você vai avaliar a pontuação do piloto e não do carro que você está dirigindo. Inclusive, na Fórmula 1, você tem o ranking dos pilotos e o ranking das empresas, né? Para diferenciar. Então, é uma opinião minha, né? Que eu cheguei a conversar sobre isso com o antigo presidente da CAPES, professor Anderson, né? Mas a coisa não chegou a evoluir. Marcelo, tem uma coisa importante. Você falou que é a sua opinião, mas essa discussão existe também em vários papers. Por exemplo, existe um paper publicado no passado, Research Counts, Not the Journal, justamente falando que a pesquisa conta e não o periódico. E nessa pesquisa, alguns autores são portugueses. Eles defendem a criação de um indicador atemporal, ou seja, que conte e que abarque todas as bases. É um pouco complicado, né? Mas eles querem, a proposição deles é essa, que você pegue um indicador que não fique, por exemplo, pegue 3, 4 anos, mas que ele pegue um período que for e que contemple todas as bases. Essa é uma proposta que eles fizeram no paper, que depois eu posso te mandar, Research Counts, Not the Journal. E, então isso vai um pouco ao encontro do que você está dizendo. E outra coisa, que o fator de impacto muda. E como a CAPES usa o Qualys, né, agora é uma crítica centométrica ao Qualys, porque o Qualys ele usa uma linha de corte. A partir de tal fator de impacto, Qualys A1. Abaixo é A2. Então, assim, as revistas, ano a ano, elas mudam de fator de impacto. Então, você submete um artigo para uma revista A1, e quando ele é publicado, ele é A2. Quer dizer, às vezes você pagou por uma publicação cara numa A1, e na hora que ele é publicado, ele é A2. Quer dizer, isso é injusto, né? Então, assim, é muito mais simples você fazer a análise de citações do indivíduo, né? Isso, inclusive, tem uma filosofia por trás, né? Tem a ver com o movimento conservador, que a gente preza o indivíduo, a alma, o CPF, né? E não o coletivo. Eu sempre brinquei, né, que eu discuto cientometria, na verdade, desde o século passado. Sempre disse que ser avaliado pela revista é um indicador socialista, porque você não é avaliado pelo desempenho do seu trabalho, mas pelo trabalho dos seus colegas, né? Colegas não, das pessoas que estão publicando aquela revista. O que é injusto, você tem que ser avaliado pelo seu trabalho, não pelas outras pessoas que publicam naquela revista, né? Quer dizer, se os outros não são citados, o seu trabalho ele acaba caindo num fator de impacto baixo. E não é justo, né? Eu até gosto de falar assim, exemplos de fator de impacto. Por exemplo, o meu orientador de pós-doutorado, ele tem mais de 20 mil citações. Agora, o artigo mais citado dele foi publicado em mais de 600 citações numa revista brasileira. Ele é canadense, ele até brinca comigo, diz que ele é mais brasileiro que eu, que o artigo mais citado dele é uma revisão
que ele publicou sozinho, uma revista brasileira que tem impacto 1, né, fator de impacto 1. Quer dizer, e a gente vê muitos exemplos disso, né, de pessoas que seus melhores artigos são revistas de baixo fator de impacto. Professor Marcelo, talvez você tenha mutado o seu microfone, porque o seu Tá som mudo? seu som estava mudo. Tá? Ixi, não tá Voltou. saindo o som, não? Ah, voltou. Então, que horas que cortou aí? Tá intermitente, tá indo e voltando. Agora ficou mudo de novo, professor. Ixi, então eu não sei o que é, não. Eu vou passar aqui para algumas mensagens do chat. Tenta dar uma olhada aí no fone, tá? Bom, pessoal, semana que vem nós vamos fazer uma live sobre o 5G, né? Sobre a tecnologia e essa política de implantação da tecnologia 5G com o professor Rodrigo Delamare. Ele é do Rio de Janeiro. E voltando aqui ao chat, o pessoal participando intensamente, né? Um abraço para Ana Lúcia Araújo, a Elcia Daniel da Silva, Bento Abreu, o Rodrigo Delamare, que vai conversar com a gente semana que vem sobre a 5G, Luciana Fonseca, Regiane Nadal, Carolina Borges, Maria da Graça Bittencourt, Antônio Alonso, Antônio Nunes, Rosivaldo Borges. Professor, nós temos uma pergunta aqui. Essa pergunta que eu esqueci de falar aqui foi o Adolfo Hickman que fez essa pergunta anterior para a gente, né? Nós temos uma pergunta que deve estar passando na cabeça de muitos dos nossos colegas, né? Como a gente melhorar o impacto da ciência no Brasil diante de todo esse quadro aí? Essa pergunta é que a gente brinca, $1 million question. Essa pergunta aí a gente fácil, precisa, né? De algumas horas. Como melhorar o impacto? Ai. É uma pergunta muito difícil, né? Isso aí é um projeto para muitos anos. A gente está entre os... Deixa eu só mostrar. Mostra um slide, um dos últimos slides, um que aparece o Titanic. Vai lá. Certo. Peraí. Tem um que aparece o Titanic e outro aparece o Game of Thrones. Essa pergunta vai precisar de horas e horas de live para discutir isso, né? A gente encontrando aqui. Porque eu gosto de falar o seguinte: quando você tem uma doença, são três fases. Fase 1, conscientizar o paciente da doença. Fase 2, entender o que causou a doença. A fase 2. Né? E a fase 3 vem o diagnóstico. Né? Essa aí. O tratamento. Então a gente não está nem na fase do tratamento, a gente ainda está na fase do diagnóstico, porque o paciente, que é pesquisador brasileiro, ele não acredita que o impacto da pesquisa brasileira seja fraco. Então, vamos mostrar esse slide aí. Eu apresentei para o presidente Bolsonaro em novembro, né? E ele ficou muito chocado com esse ranking de países. Deixa eu entrar aqui no meu. Então, assim, quais são os países que estão abaixo do Brasil no ranking do ano passado? Já mudou, isso já não é mais. Já tem o último. A gente teve uma pequena melhora esse ano. Mas, enfim, quando eu apresentei para o presidente Bolsonaro, esse era o número que existia, né? Ele olhou assim, nossa, mas a gente está disputando, ele mesmo falou, nós estamos disputando com a Nigéria, né? Então eu até botei essa foto aí, esse desenho do Titanic afundando, né? Quer dizer, o Brasil, em termos de rank score, ele só piora, né? E parece que ele está tendendo a uma estabilização, estava tendendo a uma estabilização, talvez sim, talvez não. Eu cheguei a fazer umas análises, passa o próximo slide aí, eu até também, uma certa tom de brincadeira, esse slide eu apresentei, esse que está mais do lado direito, tá? Esse eu apresentei no IME, tá? Eu brinquei, Winter is coming, né? O inverno está chegando, né? Quem viu a série entende o que eu quero dizer com isso.
Então, dois tipos de análise que eu fiz de rank score, dois métodos diferentes, e os dois chegam que o Brasil chegaria em 2023 em último lugar. É claro que o último lugar do mundo em impacto. É claro que isso era uma previsão baseada apenas numa conta matemática. Porque a realidade, você não tem como prever o que vai acontecer, né? Tanto que o último resultado que saiu agora, mais ou menos umas 2 semanas atrás, é esse dado que está no meio. O Brasil deu uma pequena melhora de rank score, tá? De 2018 para 2019, que acabou de sair o último resultado. Tá? Então, se antes a gente estava com 1,4 de rank score, agora a gente está com 1,6. Então, precisa saber se vai ter se nesse novo governo, né, o governo Bolsonaro, está fazendo com que haja uma mudança da direção, né? Pelo menos a tangente mudou. Já é uma grande coisa. Né? Será que vai se manter crescendo? Né? Essa é a grande pergunta, né? Se já existe uma mudança de atitude dos pesquisadores. Realmente, o que faz melhorar o impacto é uma pergunta muito complexa, né? Não dá tempo da gente falar em 5 minutos. O mais importante hoje é que o pesquisador brasileiro tenha consciência do que está acontecendo. Deixa eu só mostrar um slide daquele segundo bloco que eu te mandei. É uma análise que eu fiz de várias áreas com números bem recentes, números de agora. Tá? Eu vou mostrar um slide só, que é comparando várias áreas do Brasil. Aí. Tá? Então, esse slide está mostrando... Deixa eu explicar para vocês o que são. Acho que o pessoal já deve estar cansado de tanto número. Eu tenho uma amiga minha, advogada, que fala: eu não aguento esses números do Marcelo. Muito número, só número, meu Deus do céu. Então, esse monte de barra, tá, é uma área da ciência. Então, me deu o trabalho de analisar área por área, grandes áreas de escopos, tá certo? E usei 2 indicadores. Vamos olhar uma área só, medicina, tá? Então, os grupos estão divididos nos grandes domínios da vida, da saúde, das exatas. Tá? Eu já até havia mostrado esse resultado, mas aqui ele está dividido em 2 grupos de resultados. Brasil versus o primeiro lugar do mundo e Brasil versus a média mundial. Tá? Então vamos olhar biologia, que é o primeiro. Tá? Bioagro, tá? É o primeiro. É biologia mais agronomia. Tá? É uma grande área dos escopos. Então, o que acontece? O Brasil tem 40% do impacto do primeiro lugar do mundo. Mas, em relação à média mundial, o Brasil aparece com 65%. Então, qual é o número que aparece para a CAPES? A CAPES, ela paga uma consultoria que dá números para o Brasil em relação à média mundial. Tá? Então, o que a CAPES vê são essas barras em laranja. A CAPES não vê esses números em azul. Ela vai ver agora. Né? Quem estiver vendo a palestra vai ver. Porque é o seguinte, a gente não deve se comparar com a média mundial. A média mundial é muito heterogênea, tem muito país ruim. Tá? Então a gente tem que se comparar com os melhores do mundo. Então isso é uma filosofia de análise. Tá? Então, vou dar outro exemplo. Física. Se a gente olhar física, o Brasil está com 95% da média mundial. Então, os físicos devem se achar, nós estamos muito bem. Nós estamos quase na média mundial. Não precisa melhorar mais nada. Estamos bem. Quando que, na verdade, a física está com 55% do impacto do primeiro lugar. É uma nota fraca. Pegar uma outra área, por exemplo, engenharia. Engenharia, a gente está com quase 80% da média mundial. Então, os engenheiros podemos dizer, estamos muito bem, nota 8, está ótimo. Mas quando a gente olha em relação à média do primeiro lugar do mundo, que é Singapura, né? Não lembro se é Singapura ou Hong Kong, teria que olhar. A gente está com 40%. É muito baixo. Quer dizer, a gente se contenta em ter 40% do impacto de Singapura, é isso? O brasileiro está contente com isso? Os
bilhões que são gastos em pesquisa e desenvolvimento para isso. Então, assim, é uma nova maneira de analisar. Eu vou dar um exemplo também bem simples, que eu costumo dar nas minhas palestras, é o seguinte, tem uma turma de 100 alunos, né? E a média da turma, nas notas, é 4. Né? Grande parte da turma reprova. Tira 4, a grande maioria reprova, porque a média para passar é 5. E o Joãozinho sempre tirava 3,5. 3,5. E aí, ele tira na prova 4,5. Ele chega em casa, mãe, eu estou quase perto da... ele tirou 3,5 e tirou 4 agora. E agora estou com a nota da média da turma. Aí ele vai ganhar prêmio, vai ter que ganhar viagem para Disney, entendeu? Porque ele está na média da turma. Só que a média da turma ele vai reprovar. O Joãozinho continua reprovando. Ele sai de 3,5 para 4 e continua reprovando. Então, a média mundial não é uma coisa muito boa. Tá? Então, eu até vou fazer aqui um conselho que a gente pare de usar esses indicadores de média mundial. Não é que esse número não seja verdadeiro, ele é verdadeiro, só que ele dá uma impressão falsa, ele causa uma falsa sensação de bem-estar. Uhum. Posso fazer um comentário aqui? Claro. Então, tem uma coisa bem importante com relação à média mundial, que é o seguinte, quando a gente analisa a ciência por meio do indicador CPP, é um indicador que está trazendo o quê? As citações médias. Tá? Você pega um indicador, você pega citações, divide pela quantidade de publicações e tem esse indicador. Só que, assim, em primeiro lugar, ele não se confunde com o indicador CPP de revistas. Né? O Marcelo ele tocou nesse ponto de certa forma, mostrando que ele justamente prefere que a pesquisa seja avaliada pelo indivíduo e não pela revista. Então, quando a gente está analisando essa questão do CPP, a gente não está vendo impacto de revista. Inclusive, teve um debate que a gente participou há pouco tempo, alguém veio falar, vocês falaram tanto de impacto, JCR, eu falei para ele, meu amigo, você está completamente enganado, a gente não está falando do JCR. O cara não tinha a mínima noção, porque a gente estava falando para ele, está usando a base da Scopus, a gente está usando um indicador, uma proxy, que não tem nada a ver com a proxy da revista. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo, com relação a trazendo justamente essa questão da média mundial, é o seguinte, quando a gente corta, faz essa metodologia de cortar a quantidade mínima de publicações, eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2003, o Brasil publicava 21.424 papers, na Scopus, indexados à base Scopus. No ano subsequente, ou seja, 2004, o Brasil passou a Suíça na quantidade de publicações. Né? Em 2010, passou a Holanda. Se você fizer esse corte de 21 mil papers ano a ano, né, como eu fiz até recentemente, mandei para o Marcelo um estudo que eu estou fazendo, quando você chega no ano de 2017, já são 37 países. Quando eu faço esse corte em 2003, são 17. Ou seja, se eu pegar esse limite de 21 mil papers e usar ano a ano, os países vão entrando. Tá? Então, assim, quando eu verifico isso em 2017 para o corte de 21.424 papers, eu não tenho mais só 17, eu tenho o quê? 37 ou 36 países, eu tenho que dar uma conferida. O fato são 30 e tantos países. Isso eu estou falando para vocês com um corte de 21 mil papers. Quando estamos falando de média mundial, a gente está falando de algo muito maior. A gente está comparando países que nem estão na ONU, tá? Se vocês olharem, por exemplo, o portal SJR, são 240 países. Você sabia que tem 240 países? Ou seja, na ONU são 194, né? Ou seja, é país que você nem sabe que existe. Que não estão nem... Taiwan, por exemplo, tem essa questão da identificação do país, se reconhece ou não no mundo, mas para o portal SJR, Taiwan é um país. Ou seja, quando você analisa a média mundial, ano a ano, a média mundial vai agregando novos países que fazem ciência. Então, você desloca também essa massa. Ou seja, países que estão começando a fazer ciência, começam a indexar papers, indexam suas revistas, entram no mundo da ciência. E você cria mais uma distorção, porque... De novo, se a média mundial não é um indicador, por que não seria? Justamente por esse motivo, porque você tem uma heterogeneidade enorme de países. Você está comparando o Brasil com Malawi, entende? Você está comparando com Ilhas Canárias e tal. São países muito heterogêneos entre si e
e justamente esse é o problema. Quando a gente pega essa normalização de tantos países, 240 países, você vai ter sempre essa impressão que está indo bem. E o grande problema é esse, dada essa heterogeneidade, muitas vezes você não tem um bom indicador quando você olha para a média mundial. E a Índia, por exemplo, inunda o mundo de publicações de baixo impacto. O impacto da Índia consegue ser mais baixo que o do Brasil. E a Índia, deixa eu ver qual é a posição que ela está hoje. Ela está em 5º lugar. A Índia publicou, em 2019, 187 mil artigos. Então, a Índia inunda de artigos de baixo impacto a literatura. Né? Isso faz com que a média mundial caia. Em algumas áreas, caia muito. Né? Então, esse indicador usado no Brasil, especialmente na CAPES, é um indicador que eu aconselharia a ser abandonado, porque, novamente, ele causa uma sensação de bem-estar falsa. Certo. Professores, muito interessante a explanação. Professores, eu gostaria de fazer um convite para a gente continuar esse bate-papo em um outro dia. O que vocês acham? Para a gente explorar com mais calma esses últimos slides e talvez pegar área a área, né, e continuar na compreensão desse impacto da ciência brasileira mundial e também entrarmos em outras reflexões também que talvez possam nos ajudar, todos nós, a buscarmos um caminho aí, né? Como vocês já colocaram, não é um caminho fácil, né? O que vocês acham da gente continuar num próximo encontro e a gente encerrar por aqui hoje, visto que nós já estamos a 2h30 já. Já tá imenso. Fabiano fala muito. Eu falo pra caralho. Nossa. Eu tenho que me segurar, cara. Mas é porque o assunto é apaixonante, não é verdade? Sim, que vocês entendem muito do assunto, né? Isso aí fica bem óbvio para todos nós, né? Que tem muito conteúdo e a gente sabe, quando a gente está falando do assunto que a gente domina e que a gente tem uma paixão, é difícil mesmo, a gente fala pouco. Isso é que a gente nem refletiu muito sobre os aspectos sociológicos, ou seja, a gente está falando de números. Por mim, eu só falava de números. Nem falamos de modelo em si. Tem os aspectos históricos. Né? É que a gente falou de muitos assuntos, né? Muita coisa. Né? A gente só não falou qual é a fórmula. Como que a gente melhora? Né? Volta e meia eu recebo volta e meia alguém me manda um WhatsApp, até pessoas do governo. Então, Marcelo, como é que a gente melhora aí o impacto da ciência brasileira? Manda aí um zap. No zap, é a fórmula, né, para melhorar a ciência brasileira. É brincadeira, né? Mas é engraçado, tem coisas que são engraçadas. E temos várias outras perguntas aqui, patentes, enfim, né? Que acho que se a gente for adentrar aí vai noite adentro. Vamos marcar uma segunda só para responder as perguntas, menos essa de como melhorar o impacto. Então tá bom, eu vou mandar um abraço aqui pro professor Alexandre Pierezan, Marcelo dos Santos Machado, Jorge Tamioca, muito ativo aí no chat, e aí a gente guarda essas perguntas todas aqui. Ótimo. Né? Tem mais de 10 aqui seguramente, e aí a gente faz um novo encontro. Eu vou dar uma sugestão aí de tema, a discussão de filosofia. Inclusive, um dos membros do DPL, o diretor do DPL do Rio Grande do Sul, ele é um filósofo que tem 8.000 citações, o professor Carlos Ferraz. Né? Ele arrebenta. Quer dizer, temos filósofos de alto nível. Aliás, a filosofia é a área das ciências humanas tradicionais, as ciências humanas clássicas, que é a melhor no Brasil. A única área que nós estamos acima de Portugal, é a filosofia. Ótimo, com certeza vamos convidá-lo, sim. E abrir aí para as considerações finais aí desse bate-papo de hoje, essa primeira parte, ao professor Marcelo e ao professor Luiz Fabiano aí, quem quiser iniciar, fica à vontade. Não, eu não sou
Eu só quero agradecer aí e pedir desculpa porque a gente falou demais. Eu não sou muito de fazer discurso, não. Tá? Eu sou uma pessoa muito simples. Tá? Obrigado aí. Joinha para vocês e deixar o Fabiano falar aí. Não quero falar muita coisa, não. É só agradecer mesmo, Pablo, aí pelo convite. Eu agradecer ao Marcelo pela oportunidade de falar aqui, debater esse assunto e principalmente trazer esse tema para as pessoas. Eu acho que a centometria, esse nome, afugenta as pessoas, né? E, por outro lado, é um assunto, quando a gente começa a falar, as pessoas naturalmente têm interesse, porque é algo que as pessoas querem saber, né? Então, a gente tem uma dificuldade, um grande desafio é como trazer um assunto tão complicado, tão complexo, de uma maneira palatável, para que as pessoas possam entender não só a importância disso, como também entender quais são os mecanismos, as ferramentas, os indicadores, como é que se busca isso, como é que se calcula isso, né? E é isso. Basicamente, eu agradeço novamente e estamos aí. Sim, com certeza, todos nós aprendemos muito, estamos vendo esse tema de outra forma depois dessa aula aqui e precisamos nos aprofundar mais ainda, né? O professor Marcelo Hermes estava falando da plataforma Saimago, né? Saimago. Estava dando aula para você antes. Antes da gente iniciar aqui a transmissão, eu entrei aqui online. Acho que a gente tem que fazer isso online para todo mundo ver. Tem muita coisa interessante ainda para o pessoal encontrar aqui nessas plataformas e poder ver com os próprios olhos aquilo que vocês estão mostrando, né? Pablo, esses dias eu fiquei até 3 horas da manhã esses dias pegando dados aí. Porque eu adentrei nas áreas e fui anotando tudo. Eu mandei até para o Márcio. 15 anos eu fiz análise de 15 anos de área. Eu ensinei uma jornalista da Gazeta a mexer com isso. Ela falou, Marcelo, tem 3 dias que eu só faço isso. Ela ficou viciada. Eu há 15 anos aí pesquisando, não conhecia essa plataforma, bati o olho aqui e já fiquei muito interessado já. Inclusive, eu quero convidar eu quero convidar o pessoal do DPL, rapidinho, eu quero criar um negócio chamado Pílulas de Centometria, pílulas centométricas, que a gente publicar pequenos artigos na imprensa com dados curiosos ou dados realmente importantes. Então, vou dar um exemplo de um dado curioso. Quantos artigos você acha que o Vaticano publicou em 2019? Vamos ver quem é que acerta. O Vaticano publicou 27 artigos em 2019. E publicou na área de medicina, física, biologia, química e biologia. Nossa, química, medicina no Vaticano. Eu nunca acertaria isso. 9 artigos de medicina. Em 2019. Então, isso é uma curiosidade. Uma curiosidade, Pablo, sobre o SJR, isso é um portal criado por um grupo espanhol de computação. Fantástico, fantástico. Esse gratuito. E é uma coisa rara, porque, imagina, esse portal é incrível, a quantidade de ferramentas que você tem gratuitamente no mundo todo, cara. E esses dias, o Marcelo não sabe disso, porque eu gosto muito estou estudando muito ciência de dados, né? Eu estava navegando sobre as publicações na China. Cara, o que tem de China falando sobre esse JR, Marcelo nem sabe disso, nem te falei, né, Marcelo? Não. Cara, o que os caras estão investigando de mineração de dados, Big Data, e tem citação de Simago, e analisando, virando a Simago de cabeça para baixo, publicando em livros, uma coisa impressionante. E aqui no Brasil as pessoas não sabem nem o que é SJR. Você vê como é que a gente está tão distante, assim, parece que realmente o Brasil parou no tempo, é uma pena. Sim, com certeza o DPL precisa aprender um pouco sobre essas questões e se aprofundar, todo mundo vai ganhar. Bom, professores, vamos encerrar então, um grande abraço e estaremos de volta em uma data a definir, a gente coloca lá no WhatsApp para o pessoal todo acompanhar, ok? Falou, um abração aí. Valeu para vocês, até mais, boa noite aí. Obrigadão, até mais. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.